Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula referente à corrente elétrica, que é a grandeza elétrica que faz tudo funcionar no carro. Sem corrente elétrica, sem funcionamento. Dominar essa grandeza é dominar as medições, entender as medições de corrente elétrica, principalmente, é dominar o estado dos componentes. Por isso ela é uma grandeza tão fundamental. Então vamos lá para a nossa aula de corrente elétrica. A nossa aula vai ser dividida em 3 partes. A primeira parte, eu vou responder o que é a corrente elétrica. Essa é a primeira parte da nossa aula. O que é a corrente elétrica? Então vamos lá. Definição de corrente elétrica. A corrente elétrica, ela é o movimento, isso é uma definição física, tá? Ela é um movimento ordenado dos elétrons. Essa é a definição física da grandeza elétrica. Mas como eletricista, a gente precisa entender, eletricista de autos, nós precisamos entender um pouco mais de profundidade o que essa frase significa. Então vamos imaginar que a gente tem, aqui na frente da tela, a gente tem uma placa de cobre. E que eu posso cortar essa placa de cobre em vários pedacinhos. Imagina que eu vou cortando com uma faca, um instrumento de corte super preciso. Até onde eu posso cortar o cobre e aquele pedacinho vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Qual é a menor parte de cobre possível? Pela física, a menor parte do cobre possível é o átomo de cobre. E o átomo, ele é composto principalmente pelo núcleo e pela órbita dele, vamos dizer assim. No núcleo nós temos os prótons, que têm carga positiva, e os nêutrons, que têm carga neutra. Já na eletrosfera, a gente tem os elétrons, que têm carga negativa. Tá? Então, movimento ordenado dos elétrons. Vamos lá. Esse aqui é o átomo, de certa forma, equilibrado. Aí eu vou colocar um amigo dele aqui do lado. Obviamente que aqui eu não estou colocando o átomo de cobre especificamente, em todos os seus detalhes, porque não é uma questão que precisa ser detalhado, tá? Exatamente o átomo de cobre. Estou dando um exemplo de um átomo com outra carga elétrica, mas para a gente entender vai ser suficiente. Aí vamos dizer que a gente tem aqui um outro átomo na lateral dele, com dois prótons e 2 nêutrons, tá? E 2 elétrons na eletrosfera. Todo átomo ele tem 3 estados. O primeiro estado é o estado equilibrado. Nesse caso aqui, 2 prótons de carga positiva e 2 elétrons de carga negativa, a gente tem um átomo equilibrado. Mas eu posso temperar esse átomo da seguinte forma. Com uma pressão externa, que nós já vamos entender qual é em momentos posteriores, eu posso remover um dos elétrons aqui do átomo. Então imagina o seguinte, o meu átomo, ele continua com 2 prótons, mas agora pela remoção desse elétron, eu tenho aqui apenas um elétron. Isso é um átomo eletricamente positivo. Então ele está positivamente carregado. Por quê? Porque eu tenho mais carga positiva do que negativa. Da mesma forma que eu posso temperar esse átomo removendo um elétron, eu posso temperar esse átomo adicionando elétrons. Eu vou fazer esse exemplo aqui no átomo do lado. Então, por algum motivo eu vim aqui e temperei, causei uma pressão externa, uma puxada ou uma colocação em que aqui eu puxei e aqui eu coloquei, eu injetei um elétron a mais nesse átomo. Olha só que interessante. Esse átomo ele está eletricamente desequilibrado para a parte positiva e esse átomo ele está eletricamente desequilibrado para a parte negativa. Então tem equilibrado, desequilibrado positivo e desequilibrado negativo. Agora olha que interessante. O que será que vai acontecer quando a gente aproximar ou conectar esses dois átomos fisicamente? Quando eu permitir a comunicação entre esses dois átomos, que pode ser feito por um cabo, por exemplo,
com o consumidor. Olha o interessante o que acontece. Quando eu conecto esses dois átomos, a conexão dos dois átomos conecta desequilibrados. Esse cara está com excesso de elétrons. Ele só tem 2 prótons e está cheio de elétrons. Ou seja, ele está expulsando, ele está querendo liberar esse elétron. E esse átomo da direita é um átomo que ele está puxando, ele está precisando. Então eu desequilibrei os átomos e conectei eles. O que acontece? Acontece o seguinte, que quando eu conecto esses átomos, a tendência é que existe uma tendência na natureza, que é a tendência ao equilíbrio. Esse cara que está com excesso, esse cara que está com falta, quem está com excesso, né, vai doar para quem estava com falta, e isso é a corrente elétrica. É o movimentou, ordenado, porque existem, quando a gente tem uma bateria, por exemplo, a gente tem zilhões de átomos com excesso, zilhões de átomos com falta de elétrons. Todos, quando são conectados os polos da bateria, todos eles se movimentam de maneira uniforme. Por isso é um movimento ordenado, todo mundo vem para o mesmo lado, ou pelo menos para o mesmo lado de forma sincronizada, por isso a ordem dos elétrons, que são essas partículas do átomo. Essa é a primeira pergunta a ser respondida no nosso tema de corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? Vamos agora para a segunda pergunta. Bom, agora que eu sei o que é a corrente elétrica, existem outros detalhes a respeito da parte física, mas para o eletricista de autos não é necessário entrar nesses detalhes por enquanto. Inclusive essa aqui é a corrente elétrica que a gente chama de corrente elétrica real. É a que está circulando do átomo que tem excesso para o átomo que tem falta. Então você já pode deduzir, né? Esse aqui, se tem excesso de elétrons, ele é o negativo. Se tem falta de elétrons, ele é um átomo positivo. A gente já começa a deduzir algumas coisas. Essa é a corrente real, tá? Mas eu não vou entrar nesses detalhes nessa aula, porque eu estou definindo a corrente elétrica. Então, segundo ponto agora. Como é a regulagem de um equipamento para você medir a corrente elétrica? A regulagem é a seguinte. Existem 2 equipamentos. Um equipamento é o multímetro, ou é o amperímetro de baixa corrente. E o outro é o alicate amperímetro, que é um amperímetro feito para altas correntes. Tá? O de baixo é o alicate amperímetro. A regulagem do multímetro em si, ela de certa forma é simples. Você, primeiro de tudo, você vai ter um seletor. Esse seletor tem que estar posicionado no A de ampere. Existem alguns multímetros que tem um miliar. Não é para colocar no miliar quando a gente vai medir na automotiva. Na grande maioria das vezes a gente vai trabalhar sempre com ampere. Raras as exceções. E o meu alicate amperímetro, a gente também tem que colocar direcionado para o A. Então tem lá a tela. Aí você vai ter um seletor, aqui eu vou colocar aqui o seletor nessa posição, ele está direcionando para o A em si, o A de corrente elétrica. Então essa é a regulagem. Detalhe, todo alicate amperímetro ele tem uma tecla chamada zerar, DC0. Então sempre tem uma tecla para zerar. Por quê? Esse alicate, como ele mede de uma forma indireta a corrente elétrica, você sempre precisa zerar ele antes de medir. Então, você regulou na escala de ampere, ampere contínuo, que é um A com uma barra em cima, isso aqui é o ampere contínuo, e o ampere alternado a gente nunca, raramente, eu vou dizer que 99% dos casos a gente não vai usar a corrente alternada. Sempre vamos usar a corrente contínua, que é com A com uma barra em cima ou com esses pontinhos em cima. Então esse cara ele mede a corrente elétrica de uma maneira indireta. Você abraça o cabo e aí pelo campo magnético do cabo é importante a gente, pelo campo magnético gerado pela corrente elétrica circulante, esse cara vai mostrar a corrente elétrica que está realmente passando naquele cabo. Então antes de medir é sempre importante zerar.
Já esse cara aqui, não precisa zerar, o detalhe é que uma das pontas na regulagem tem que ser colocada no com de comum, e a outra ponta vai ser colocada no A de ampere. Então esse aqui vai precisar de pontas, tá? E aí você instala. No caso do alicate, você vai abraçar o cabo simplesmente. Abraçou um cabo que está circulando corrente elétrica. Por exemplo, nesse caso aqui. Abracei esse cabo, está circulando corrente elétrica. Ele já vai marcar o valor de corrente se esse cara tiver ajustado na regulagem certa. Lembra que antes de medir precisa zerar o equipamento. Ele vai marcar aqui um exemplo, 20 A. Esse cara aqui, a instalação dele é um pouco diferente. Então nós vamos estudar a instalação dele nesse terceiro ponto. Como é que a gente instala, que é a terceira parte da nossa aula técnica aqui, como instalar o multímetro para medir a corrente elétrica. Como é que você instala o multímetro? No caso do alicate é muito simples, qualquer cabo que você precisar medir, você vai isolar aquele cabo dos outros, você vai distanciar dos outros, vai abraçar o cabo, a corrente elétrica vai circulando, você vai medir. Lembra sempre de ajustar na corrente contínua e de zerar o alicate antes de fazer a instalação. Já no caso do multímetro, é o seguinte, vamos pegar já introduzindo a parte de diagramas elétricos, né? Aqui a gente tem uma bateria, o símbolo de uma bateria, aqui o símbolo de um fusível, aqui o símbolo de uma chave de um interruptor, aqui o símbolo de um consumidor, que normalmente é uma lâmpada, tá? Então isso aqui seria um diagrama preto e branco que você receberia aí para trabalhar com esse cara. Como instalar este equipamento já com essa regulagem feita, ou seja, eu estou aqui na minha escala de ampere, joguei para o ampere contínuo, ponta preta no terminal comum, ponta vermelha no terminal A. Normalmente aqui vai um limite dele, por exemplo, 10 ampere, 15 ampere, 20 ampere. É o limite que esse cara tem para medir a corrente elétrica. Como que eu faço agora para instalar ele? Eu quero medir a corrente elétrica dessa lâmpada, ou principalmente de motores elétricos, bomba de combustível, motor de vidro elétrico. A corrente elétrica é especialmente vantajosa na medição de motores, porque ela traz para a gente o trabalho daquele motor. Como é que eu instalo? Eu preciso romper o circuito para instalar esse cara. Eu vou romper o circuito e vou instalar, preenchendo esse rompimento com o multímetro. Por exemplo, eu posso romper desconectando a bateria e o multímetro vai, naquela regulagem, preencher essa brecha, vamos dizer assim. Eu posso romper em qualquer lugar, positivo ou negativo. O detalhe é que nesse circuito inteiro a corrente é igual, tá? A corrente é idêntica. A gente vai estudar isso nos circuitos em série. Eu posso romper aqui, por exemplo, eu posso romper o fusível, tirar o fusível do lugar, instalar uma ponta aqui do multímetro, né? E a outra ponta aqui. Eu posso, a própria chave já é um rompimento, então eu posso, se eu quiser instalar aqui, eu já posso instalar na própria chave. Então essa é a forma da gente medir corrente elétrica, utilizando o multímetro. Se fosse o alicate, abraça aqui, ou abraça aqui, ou abraça aqui, sempre com o circuito em funcionamento. Então aqui foi a nossa aula técnica, né? Respondendo 3 perguntas. O que é a corrente elétrica? Movimento ordenado dos elétrons. Aprendemos o que é o átomo, o que são os elétrons, o que é esse movimento ordenado, que é a corrente elétrica. A gente aprendeu a regulagem de um alicate amperímetro e de um multímetro, como é que eu ajusto. E a gente aprendeu aqui como instalar o multímetro, que exige um cuidado especial. No caso do alicate é só abraçar. Bom? Detalhes importantes que a gente não pode errar, não pode esquecer. No caso do multímetro, a medição de corrente elétrica ela é limitada pelo tempo. Então a gente recomenda, na verdade a gente, não como instrutor, mas contato com o fabricante recomenda 10 a 15 segundos de medida. Terminou? Não pode ultrapassar isso. Então você começa a danificar a parte interna do multímetro, porque a corrente elétrica circula por ele. Sempre trabalhar com corrente contínua, isso aí a gente já trabalhou, né? já conversamos a respeito disso. E no caso do alicate, sempre se atentar ao zerar antes, para você, o que você está medindo realmente é o que você está observando de circulação de corrente naquele circuito.
É possível trabalhar sem zerar? Ou é possível trabalhar a partir de um valor? É possível. Mas aí a gente vai trabalhar essa questão em outros momentos. Então, a nossa aula técnica sobre corrente elétrica finalizou. Pode passar para o próximo conteúdo.